Quero ler Daniel 6, verso 10, diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda de Deus. Hoje eu quero falar sobre transformando sentimentos em oração. Transformando sentimentos em oração. Infelizmente, nós vivemos numa geração dirigida por sentimentos. As pessoas são guiadas pelo que sentem. Começou isso lá no Jardim do Éden e nunca mais parou. O homem e a mulher tinham uma opção no jardim. Qual era? O mandamento. Deus disse: coma de todas essas árvores. Sabe quantas árvores frutíferas existem no mundo? Mais ou menos 2.600. Então imagina, um jardim com 2.600 árvores frutíferas. Mas no meio do jardim tinha 2: a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou: pode comer de todas, menos dessa. Então o homem e a mulher viviam por mandamento. Ok, vamos comer de todas, menos dessa. Mas um dia, nossos queridos pais, Adão e Eva, resolveram ter um sentimento. A Bíblia diz que Eva olhou para a árvore e falou assim: ela não parece má, ela é agradável à vista. O que que Deus cismou com essa árvore? Tadinha, é bonita igual as outras, tem nada disso. Ai, eu estou sentindo que esse mandamento é desnecessário, né? E aí ela comeu o fruto. E aí, amigo, o que você vê todo dia nos jornais, toda dor que já sofremos, toda lágrima que já escorreu dos nossos olhos, veio da decisão de viver pelo sentimento de um momento e não por mandamento. É triste ver isso. A gente percebe hoje que essa geração vive pelo que sente. Ontem mesmo eu estava numa live e os jovens me mandando perguntas. A primeira pergunta: pastor, sim, eu não sinto que Deus me ama. Eu falei assim: esse sentimento é mentiroso, né? Aí respondi. Segunda pergunta: Paulo, sim, estou orando, mas não sinto que Deus me ouve. Falei: opa, outro sentimento mentiroso. Aí a outra pessoa falou: pastor, sim, eu sinto que quando eu casar, eu serei uma pessoa com casamento fracassado igual meus pais. Falei: opa, o povo hoje está sentindo demais, né? Engraçado que ninguém sente assim. Eu sinto que quando essa pandemia acabar, eu vou sair, nós vamos vencer, e vai ser maravilhoso, e Deus vai nos encher do Espírito Santo, e nós vamos viver um outro Brasil melhor. Não, só sente coisa ruim. As pessoas hoje vivem assim. Elas vivem por sentimento. Só que a Bíblia nos diz em Jeremias 17, 9 e 10 que enganoso é o coração do homem, mais corrupto do que todas as coisas. Gente, vocês não estão entendendo. O coração do homem é a coisa menos confiável que existe. Por quê? Porque do Jardim do Éden para cá, nós vivemos por sentimento. E sentimento é assim, ó: você pode estar hoje hiper feliz e ser o dia que Deus mais detestou sua conduta. E você pode estar morrendo de tristeza e Deus olhar lá de cima e falar assim: nunca teve um dia que você me agradou mais do que hoje. Olha o tanto que os nossos sentimentos mentem. Mas mesmo assim, a gente pega o volante da nossa vida e entrega para os nossos sentimentos. Está sentindo bem? Ah, eu estou bem. Está sentindo mal? Ah, eu estou mal. E os sentimentos vão dirigindo a gente. E os sentimentos vão guiando a gente. Não podemos eternizar sentimentos. Por quê? Porque sentimento é vento. Ele vai e vem. Uma hora está bem, outra hora está mal, um dia está bacana. Às vezes eu encontro pessoas tristes, eu pergunto assim: por que você está triste? Olha as respostas. É tudo e não é nada ao mesmo tempo, pastor. Falou: gente, não me dá uma resposta dessa não, aí eu fico triste. Como que uma pessoa perde alegria por tudo e por nada? Mas é porque a gente levanta e um sentimento vem. Aí você fala: ah, tô borocochô. Ai,
Mas o que foi? Me dá um número. Não, eu estou assim. Hoje realmente a coisa... Ei, quem sabe você tem sido essa pessoa que está vivendo por sentimento. Vivendo por sentimento. E hoje tem 3 sentimentos que têm dominado o mundo. Primeiro, incerteza. O que significa incerteza? Não sei o que eu estou fazendo e não sei no que vai dar. Eu não sei como me comportar agora, muito menos amanhã. A palavra do mundo hoje é incerteza. Segundo sentimento que as pessoas têm hoje, medo. As pessoas hoje estão tomadas pelo medo. Medo de tudo. Medo do Covid, medo de quebrar financeiramente, medo da família não dar certo, medo da esposa ir embora, do marido ir embora, medo do namoro acabar, medo de tudo. Medo. Terceiro sentimento que a gente vê, que as pessoas têm hoje, talvez a pergunta que eu mais respondo toda hora, ansiedade. O que é ansiedade? É uma tentativa de hoje controlar o que ainda vai acontecer lá na frente. Gente, se nós não controlamos o agora, se nós não temos poder sobre esse momento aqui, que dirá dezembro? Tem pessoas, eu ouvi pessoas dizendo, 2020 acabou. Ah, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa sobre o meu Deus. Ele fez o mundo em 6 dias. Em 6 meses que falta para esse ano acabar, Ele faz e desfaz esse mundo 50 mil vezes se Ele quiser. Ah, quem já deu 2020 por perdido, não conhece a Escritura, não conhece Jesus, não sabe o poder daquele que ressuscitou na manhã do 3º dia. Jesus está aqui, e eu vim aqui te dizer, não se deixe levar por sentimento de incerteza, de medo, de ansiedade. O que a Bíblia manda a gente fazer com ansiedade? Aí agora eu vou propor para você então, eu quero te fazer uma proposta. Lucinho, se não é para viver por sentimento, nós vamos viver por quê? Nós vamos transformar nossos sentimentos em oração. Nós vamos transformar todo o assunto, ruim ou bom, em assunto para orar. Eu amo essa história que a gente leu aqui hoje, porque é a única história de um personagem bíblico que sofreu pela sua vida de oração. A gente sabe que pessoas que oram irritam mesmo. Irrita até os outros que oram. Porque quando você encontra alguém que ora mais do que você fala assim, ai meu Deus, eu devia ser de oração como essa pessoa. Mas essa história de Daniel é extraordinária. Porque Daniel era um cara exemplar. E aí o pessoal do governo ficou com raiva, foram no rei e falaram assim, vamos derrubar Daniel usando a lei do Deus dele? Vamos fazer o rei assinar uma lei dizendo que durante 30 dias ninguém pode orar a nenhum Deus que não seja o próprio rei. Naquela época, você sabe, os reis eram considerados divinos. Então tinha que orar durante 30 dias só para o rei Dario. E aí, eu amo o texto bíblico, o jeito que fala. É um louco por Jesus. É esses caras teimosos. É desse tipo de gente doida que o mundo está precisando. Não é de mais uma pessoa que se guia pelo sentimento. Ouve uma música, ai, vou chorar, estou bem. Aí recebe uma notícia, ai, estou alegre. A pessoa vive uma bipolaridade espiritual. Porque a bipolaridade biológica, fisiológica, você toma um remédio e controla. O problema é quando a alma da pessoa vai e vem do inferno 20 vezes num dia. Não é assim que Cristo planejou para a gente viver, guiado por sentimentos. Nossos sentimentos são importantes, sim, mas eles têm que estar debaixo do controle do Espírito Santo e da palavra de Deus. Vivemos por mandamento e não por sentimento. Você quer ver casamento? Fica casado por sentimento para você ver. Você tem que ficar casado por mandamento. O sentimento que eu tinha pela minha mulher, no dia que eu casei com ela, 26 anos atrás, aquele sentimento, ele vai mudando ao longo dos anos. Ele vai crescendo. Tem dia que você olha para ela com a cara melhor, tem dia que você olha para ela com a cara pior, tem dia que é beijo e amor e tanta coisa, tem dia que tem uma discussão. E aí? Eu não consigo eternizar aquele sentimento daquele dia e carregar ele 30 anos, não. Eu fico casado por quê? Por mandamento. Por mandamento. Eu não crio filho por sentimento, eu crio filho por mandamento. Por que eu venho para a igreja? É por sentimento? Ai, hoje eu estou sentindo. Deixa eu ver.
Vou para a igreja. Senti de ir para a igreja. Que senti de ir para a igreja? Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor, né? A alegria vem de decidir ir. Então nós precisamos começar a mudar, porque o texto diz assim, ó: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, deixa eu te explicar uma coisa, foi publicado um decreto para que eu e você não oremos. Por quê? Porque o capeta e o inferno inteiro sabem que o dia que você se põe de joelhos, você vence as trevas, você vence esse sobe e desce emocional, você vence. E o inferno então publica, né? Faz um edital de Lúcifer. Fica por meio dessa proibido qualquer pessoa de orar. Está proibido, está permitido somente sentir. Vai sentindo aí, sofrendo, vai sentindo. Não, eu amo Daniel, porque na hora que ele recebeu um WhatsApp dizendo: está assinado o decreto que não pode orar durante 30 dias, ele falou assim: dá licença que eu estou indo orar. Eu amo gente assim. Eu amo gente meio doida, meio perturbada. Gente que pega o que Satanás mandou fazer e não só não faz, como faz o contrário. Daniel falou assim: é orar que não pode? Então é agora que vocês vão ver o que é um cara orar. Antes eu estava orando mais ou menos, agora vocês vão ver um cara fritando na oração. E aí a Bíblia é muito específica. A Bíblia fala algumas coisas muito lindas. Diz assim, ó: ele foi para casa. O lugar de orar, gente, é na igreja. Isso aqui é casa de oração? Sim. Mas a oração tem que nascer em casa. Nós temos que ensinar nossa geração a orar. Eu sou filho de uma mulher que ora. Minha mãe já está com Jesus há 30 e tantos anos. Mas a minha mãe, quando tinha 9 anos de idade, fez uma oração. Minha mãe falou assim: Deus, eu quero que meu primeiro filho seja homem, eu quero que ele tenha olhos verdes e eu quero que ele seja pastor. Com 10 anos ela falou: Deus, eu quero que meu primeiro filho seja homem, quero que ele tenha olhos verdes, quero que ele seja pastor. Com 12 anos falou: quero que meu filho seja homem, quero que ele tenha olhos verdes, quero que ele seja pastor. Está aqui a resposta da oração dela: homem, de olho verde, pastor. Sabe o que é o mais interessante? Ela não viveu para ver eu pregar um sermão. Não viveu para ver eu escrever um dos 40 livros que eu já escrevi. Não viveu para me ver pregar o evangelho em 40 países que eu já fui. Não viveu. Ou seja, hoje você que está aí sentado, presta atenção no que eu vou falar aqui. Vou tentar colocar um pouquinho de culpa em você. Você que está aí sentado, está usufruindo da vida de uma oração de uma mulher que orou, e você agora está sendo abençoado pela oração dela, e você mesmo não teve participação nenhuma nisso. Agora é hora da gente ensinar. Agora o que eu, Lucinho, tenho que fazer? Treinar a Emily, treinar o Davi, treinar a Pati, treinar a minha família para orar ainda mais do que a minha mãe. Começa em casa. O que essa pandemia revelou, gente? Várias coisas, mas uma delas, sabe o que ficou revelado claramente? Que a vida espiritual da maioria dos cristãos evangélicos brasileiros dependia 90% do culto. Então muitos estão espiritualmente frios. Por quê? Porque a busca em casa não existia, a oração não existia. Mas aí agora, com esse monte de notícias ruins, o que dominou? Olha bem o cenário, tirou culto e colocou um cenário de caos. Os sentimentos estão destruindo você. Os sentimentos estão destruindo você. Mas o que a gente tem que fazer então? Transformar sentimentos em orações. Vou dar um exemplo. Você está sentado na frente da televisão. Aí aparece assim, em Nova York, 88% dos contaminados de Covid estavam já há mais de 30 dias dentro de casa. Aí você fala assim: meu Deus. Aí você começa a ter medo. Não. Naquele momento, se você não pegar aquela informação e orar sobre ela: Pai querido, protege o meu lar. Eu sei, essa informação aí provavelmente é certa mesmo, mas eu quero te pedir, guarda a minha casa, e guarda a casa das pessoas do Brasil, e guarda a tia Toninha, e tia Chiquinha, e vai citando o nome. Se você só pega a informação, você começa a gerar aquele monte de sentimentos dentro de você. Um monte de sentimentos dentro de você. Seus filhos, você olha para os seus filhos o dia inteiro online. Não lê uma Bíblia, não ora, não quer saber de igreja, envolvido com um monte de coisa que não é bacana. Aí você começa a sentir: ai meu Deus, ai vou perder meus filhos, ai Jesus tem misericórdia. Ei, você viu seu filho fria? Você tem que transformar isso em oração na hora.
Deus, lavando a vasilha, você ora, você fala assim: Deus, esse menino que está aqui do meu lado hoje, que ninguém dá nada por ele, ele ainda vai ser a coluna espiritual dessa família aqui. Eu declaro e eu oro, e está fechado em nome de Jesus. E se bobear, você quebra até um prato orando. É assim. Não, eu vou ficar morrendo. Alguém te despreza, alguém pega e te despreza. Aí você pega esse sentimento de desprezo, crítica, né? Esses dias uma pessoa me criticou muito. Aí alguém falou comigo: você não vai responder não? Eu falei: filho, esse sentimento já foi embora. Na hora que a crítica chegou, eu transformei ela em oração. Falei: Jesus, ó, estão falando de mim aí, é com o Senhor. E fui viver minha vida. É hora de parar de ser refém de sentimentos. É hora da gente começar a orar. E a Bíblia diz que Daniel fez mais. Subiu para o seu quarto,